Já e Futebol às 5 com Daniel Pacheco. Boa noite, sejam bem-vindos ao quinto Chá e Futebol às 5 no Atleta Canal. Hoje passamos direto para a conversa com o Nelson Silva. Há quem diga que devia ter sido o primeiro convidado do programa, porque foi o campeão da série B da Pro Nacional da AF Braga. Tem 45 anos, é funcionário da Câmara Municipal de Vizela, no Gabinete de Desporto, casado com Sílvia Moreira, pai de 2 rapazes, o Francisco, que já tem 18 anos, e o Afonso, com 14. Obrigado por teres aceitado este convite. Sentes-te campeão? Não, boa noite e obrigado eu pelo convite. Quanto à pergunta, não me sinto campeão porque o objetivo não foi alcançado. Tínhamos um objetivo inicial, se o campeonato fosse até ao fim era para ficar nos 4 primeiros, depois com os condicionalismos devido à pandemia era ficar no melhor possível e possível era o primeiro e ficámos em primeiro lugar na nossa série. Depois fomos à finalíssima e não conseguimos o objetivo alcançado, por isso fomos campeões da Série B, mas não fomos campeões do futebol distrital da AF Braga, não subimos divisão, não tivemos essa promoção, portanto não me sinto campeão. Sim, mas sendo o clube tendo o objetivo, porque era público, de ficar nos 4 primeiros lugares, que era aquela primeira fase do campeonato em que os 4 primeiros iam discutir um play-off, ficando em primeiro, quer dizer, há ali um sentimento de conquista, não é? Sim, há um sentimento de conquista e foi bom para todos, porque foi momentos bonitos para todos nós, individualmente e coletivamente para o clube também, mas no cômputo geral isso traduziu-se em nada. Por isso não me sinto campeão, senti-me campeão de série, mas não sou o verdadeiro campeão. Certo. E como é que foi a época? Se tu pudesses falar sobre a época toda, o início, o meio e o fim, como é que tu descreverias? Foi uma época atípica para todos. Não foi a primeira, porque anteriormente também já tinha sido, porque se jogou sensivelmente 3/4 do campeonato e o último quarto não se jogou. Nesta época jogou-se só metade do campeonato e foi difícil para todos. Não sabia quando íamos começar. Nós, atempadamente, marcámos jogos, começámos cedo também, nunca parámos porque acreditávamos que o trabalho contínuo poderia vir a dar frutos. Foi difícil porque depois os clubes, com os condicionalismos económicos também que há, também chegou a não saber isso, nós não temos meios para vos pagar os subsídios na íntegra, os jogadores excepcionais nesse aspecto, porque eu dei a minha opinião, eu disse, nós temos que compreender tudo o que se está a passar em volta e toda a gente tem que haver cedências. Nós concordamos receber metade, andamos lá por metade, no primeiro mês andamos lá por metade, no segundo mês 75% e se calhar não. Só nos últimos 2 meses é que recebemos o subsídio por completo, mas isso o clube não nos ficou de ver rigorosamente nada, foi um acordo entre nós e o clube, que acho que por isso, se calhar, o nosso campeonato também foi bonito, porque criou-se ali uma envolvência grande entre todos e os meus grupos, por norma, são grandes grupos e eu digo sempre que o todo é sempre muito mais importante que a parte. Às vezes um conjunto de bons jogadores não é uma grande equipa e um conjunto de homens às vezes faz uma grande equipa e acho que isso foi o que aconteceu. Muito foco, muita determinação, muito trabalho e ambição, claro. E depois a qualidade deles também e fizemos esse trabalho contínuo. Eu costumo dizer que fomos os campeões da pré-época porque fizemos 15 jogos particulares e isso deu-nos bagagem para depois para o campeonato. E depois começámos desde o início, desde em primeiro lugar e acabámos. Depois houve paragens, jogávamos uma semana, parávamos 2, complicado. E depois também motivar os jogadores para isso, preparar os microciclos também para isso. Mas tentámos sempre motivar os jogadores para que o foco, o produto final fosse o melhor. Felizmente conseguimos na primeira fase e depois infelizmente na final, também derivado de algumas situações que nós também quase não pudemos controlar e não conseguimos a subida da divisão que ambicionávamos, depois lá está, não é? Mas foi um campeonato muito difícil para todos. Sim, sem dúvida. Mas o João no ano passado era reconhecidamente, pelo menos era dito por toda a gente, não sei se tu tens essa opinião, que era uma equipa que jogava no verdadeiro sentido da palavra como equipa, notava-se que havia ali um grupo muito forte por trás. Tu achas que essa foi mesmo a chave? Tu próprio já referiste que houve ali cedências
dos jogadores e foram imbuídos num espírito de ajuda também ao clube, que na realidade é isso. Achas que foi essa a chave? Sim, isso aliado a outras coisas, aliado à qualidade deles também. Mas isso claramente que foi um ponto forte em todas as situações, porque o treino contínuo que nós fizemos e que se calhar outros não fizeram, estou-me a lembrar já do Taipas, por exemplo, que treinou cedo por causa de ir jogar na Taça de Portugal e depois parou, estou a dar esse exemplo, lembro-me agora, e nós continuamos com assistência de todas as partes, continuamos e se calhar depois também o entrosamento, o conhecer melhor, e eles gostam de estar juntos também. Uma equipa jovem com uma média de idades sensivelmente de 23 anos, uma equipa com jogadores com ambição, também se calhar querem outros palcos, e acho que alguns têm essa capacidade para entrar neles, e isso foi uma grande arma. Depois aliado à qualidade, claro, porque sem qualidade também não há grandes resultados, não é? Mas eles têm qualidade. E o play-off de subida? E vou-te pedir aqui a pergunta em dois íntimos. Primeiro, concordas com esse designo de repente tens que definir ali tudo em 2 jogos, e depois como é que ele correu especificamente ao Joano e à tua equipa? É assim, desde a primeira hora, depois da reformulação, sabíamos que isso ia acontecer. Sim. Mal ou bem, quem pode manda e quem é inteligente obedece. A Associação fez isso, pá, mal ou bem... Mas concordas com isso? Porque este ano vai-se verificar outra vez. Vai-se verificar. Acho que deveriam subir as 2 equipas. Eu acho que poderia haver uma final, mas deveriam subir as 2 equipas porque é complicado sermos campeões num trajeto bonito e depois chegarmos ali à decisão e não subirmos. Se calhar deveriam subir, mas os regulamentos estão feitos, só bom, é feito assim, temos que respeitar. Mas há quem fale muito de um play-off que faria mais sentido, de um play-off a 4 equipas, que na realidade, a 2 voltas, que na realidade ia acrescentar 6 jogos. Não achas que se calhar seria mais justo, provavelmente seria mais justo, sim. Seria mais justo, dava a oportunidade a mais gente para lá estar também. 6 jogos, não sei se era viável no final do campeonato, porque já começou mais tarde um bocado com a taça, isto se calhar ia mais para a frente. Este ano também já acabou mais para a frente, mas também sei que a Associação gosta de fazer a festa do futebol e também faz parte, abrilhanta o futebol distrital também, e eles se calhar não querem passar para a frente isso. Neste momento as regras são estas, temos que respeitar e temos que olhar para elas. Quanto à segunda pergunta, as coisas começaram a correr mal antes, e eu já assumi a culpa perante a direção, perante o diretor desportivo. Assumi a culpa porquê? Porque nós tínhamos um plantel muito curto. Nós começámos com 23 jogadores e, sensivelmente, no início do mês de novembro, ficámos sem 2. Um, que é o Jorginho, que tinha sido meu jogador no Santa Eulália, que apareceram 2 hérnias na coluna e ele teve de deixar de jogar porque não conseguia. Claro. O Bruno Machado, porque não aceitou os tais condicionalismos que o clube tinha na redução de 25% dos subsídios e não aceitou e saiu também. E depois, antes da paragem, lesionaram-se 2 jogadores. O Bruno, um rapaz, um médio, um miúdo, teve uma ruptura de ligamentos e o Saldanha também teve uma ruptura de ligamentos. O Saldanha tinha feito 3 golos, acho eu, tinha feito um miúdo novo, um miúdo da formação do Joano e um miúdo que tem qualidade, e nós ficámos com ele este ano, mas não sabemos quando é que ele vai regressar, nem como vai regressar. E depois antes da retoma, antes dos 5 jogos, o Vitó, num treino, partiu um pé. E nós, de 23 ficámos com 18, com aquele condicionalismo e o setor ofensivo debilitado. Nós, nessas paragens, falámos com nós, equipa técnica e o diretor esportivo, falámos com o presidente que tínhamos um jogador referenciado para a frente de ataque. Porque havia aquela situação do Bruno que havia, para não fugir do orçamento, o orçamento é sempre esticadinho e curto, e nós, para não fugir disso, e eu tinha um jogador referenciado, um jogador experiente, provavelmente ia aceitar, porque também não estava a competir, porque o clube dele onde ele estava não competiu, um jogador que, na minha opinião, poderia ser uma mais-valia,
e andámos ali a protelar, até que o diretor esportivo disse, não vamos meter mais gente. E eu, isso foi antes um dia de fechar as inscrições, e eu fiquei atado de pés e mãos. E depois, ficámos ali muito deficitários em termos ofensivos, muito mesmo. Depois, e aquilo já estava marcado, o jogador não sabia quando é que ia acabar, não é? Antes, 2 dias do primeiro jogo da final, o Cesário, que é o capitão da equipa, vai casar. Casa, vão 3 ou 4 jogadores ao casamento, todos nós sabemos como são as festas, todos nós sabemos que em junho já está mais calor, nós mudamos o nosso microciclo também, porque não treinámos na sexta, costumamos treinar na sexta, e eu, para eles irem ao casamento, marquei o treino para o sábado de manhã, pronto, e foi uma conjugação de fatores, e eu notei que a minha equipa não estava como poderia estar, nem devia estar. Parecia que andámos, eu costumo dar o exemplo parecia que andámos a jogar com uma mochila pesada às costas. E isso traduziu-se em quê? Uma equipa sem reação, uma equipa sem ideias, e perdemos. Perdemos esse jogo contra o Forjães. Depois, nós ver e rever o jogo, porque nós em jogo, até parecia que o Forjães tinha sido muito superior a nós, e nós, depois de ver e rever, nós não sentimos isso. Analisámos o jogo, a equipa técnica analisou o jogo, vimos o jogo se calhar dezenas de vezes, todos, porque nós até fazemos observação, 3 elementos da equipa técnica fazem observação sempre, e nós preparámos o segundo jogo de uma maneira diferente, da maneira como nós estávamos habituados a ter. E depois subtraímos mais o Cesário, porque já não foi ao segundo jogo, e chegámos ao Forjães, fomos claramente superiores, sofremos um gol dado, mas fomos à procura na segunda parte, empatámos e na parte final podíamos ter 3 ou 4 oportunidades que não fizemos, e depois há ali uma situação ou duas de grandes penalidades, que na minha opinião eram. O árbitro, que até subiu divisão, achou por bem não marcar, foi ao critério dele, mas foi o que foi. Essa é a minha análise em relação ao que se passou. E eu, como digo, eu fui se calhar um bocadinho cúmplice com o que se passou, porque se calhar devia ter dado um murro na mesa e vamos contratar, e depois se calhar deveria ter abdicado do capitão da equipa e termos o microciclo semanal exatamente igual, e depois se calhar estávamos mais... Mas isto é o X. Claro, aconteceu, temos que olhar para a frente e aprender com os erros também. Claro. Mas até pegando no jogo em Forjães, porque fala-se muito disso, devido à superioridade que o Joano demonstrou nesse jogo, achavas que era um prémio justo o Joano estar neste momento no Campeonato de Portugal? Eu achava que sim, e achava que era uma montra para alguns deles e se calhar para outros que vinham, porque eu falei com muita gente para reforçar o plantel e diziam-me, se for para o Campeonato de Portugal, todos nós sabemos que isso acontece, normal, e esta miudagem mais nova, se calhar nem preparada está para o Campeonato de Portugal, mas diz, se for para o Campeonato de Portugal, eu vou. Mas se calhar é um prémio justo devido ao sacrifício e ao trabalho que eles desenvolveram. O ano passado subiram 3, este ano só subiu 1, mas é o que é, temos que aceitar. Sim, que teve muito a ver com o ajuste porque a Federação... Sim, até 60 não metia mais ninguém. Sim, e por acaso já se contava que este ano ia ser só 1. Como é que tu reages às críticas do Joano ter parado muito pouco, ou não ter parado, os treinos na altura da pandemia? Há muita gente que fala disto em voz baixa, como eu costumo dizer, porque dizem que vocês tinham uma vantagem competitiva enorme, na realidade têm, porque ter mais 20 ou 30 unidades de treino faz a diferença em relação às outras equipas, e há quem aponta o dedo a dizer que o Joano ficou em primeiro e esse foi o fator de desequilíbrio. Como é que tu reages a essa crítica? Essa crítica eu dou de barato, porquê? Esses mesmos que dizem isso, no começo do campeonato, para os clubes não pagarem, também começaram em setembro ou em outubro. Sim. E o Joano começou a 17 de agosto. E depois, os clubes andaram aí, nós não pagámos, e os meus jogadores abdicaram de ganhar algum. E nós, e os clubes todos, nós realmente, é verdade, não parámos. Treinámos 2 vezes por semana, e eu estou aqui, o que tiver a dizer digo, nós treinámos 2 vezes por semana, mas essas mesmas pessoas que nos criticaram, estão-se a esquecer também que não foram as que nos acusaram. E estão-se a esquecer que o Joano pagou, e os jogadores pagaram do bolso, sem receber, pagaram, houve um acordo entre o clube e os jogadores, pagaram multas. Certo.
E isso as pessoas também não dizem. Mesmo depois, mas isso tem que se dizer também, mesmo depois dessas tais multas, nós continuámos a treinar. Continuámos a treinar, mas não treinámos individualmente ou em grupos. E os jogadores não recebiam. Mas eles tinham um compromisso de lá irem. Treinámos no Parque de Ronfe, treinámos no Parque em Pedome, treinávamos em casa do Tó. Como é que se consegue isso? Como é que tu consegues motivar um grupo? Não, é realmente fenomenal. E faço a minha bem, não me custa nada, porque é realmente muito difícil tu motivar os jogadores para ir treinar. Nós sabemos os dois, é muito difícil conseguir isso num grupo inteiro. O clube eu dizer que os jogadores não recebiam 35%. Certo. O clube pagou sempre 35%. E quando foi da multa, o clube deu parte e os jogadores também deram parte, descontaram. Desses 35% ainda descontaram parte. E eles, ao menos era para... Mas como é que se consegue isso, Nelson? Como é que tu consegues motivar É assim, a paixão que eu demonstro no treino, a paixão que eu demonstro, a frontalidade que eu tenho com eles, se calhar cativou-os. Conseguiu com que eles fossem ao encontro daquilo que eu também queria, não é? Porque eu também abdiquei de muita coisa, não é? Claro, e eu, se calhar, era o de mais longe, com o São de São Martinho do Campo, 13 km para aquele lado são 26, e mais 2 ou 3 jogadores têm de lá também. Mas eles tinham um compromisso acima da média. E por isso, mas essas pessoas que criticam e que dizem isso, que fomos campeões por causa disso, deveriam também perceberem isso. Eu estou a falar nisso porque as pessoas não sabem disso. E tem a paixão que os jogadores do João demonstraram. Sim, e a ambição que eles demonstraram traduziu-se depois em campo. E porque vocês? Não, porque nós íamos para treinar para o parque. Eu apanhava um grupo às 6 horas de 4 elementos, o Luís apanhava um grupo às 7 e eu apanhava outro grupo às 7, o Tó, que tem um campo de futebol 5 em casa, apanhava mais uns 4 ou 5, dependia da hora também, mediante a disponibilidade deles, e eles iam e sofriam lá. Claro. Não era treino com bola, mas sofriam em termos físicos. Sofriam, porque é o que eu lhes dizia a ele. Se for para brincar, não contem comigo. Agora, se for para treinar a sério, eles iam treinar a sério. Um compromisso acima da média, e isso fez com que as coisas fossem andando e o sucesso estava mais próximo. E essa motivação que eu, se calhar, transmitia para ele, e eles também acreditavam naquilo que eu dizia. E é assim que se faz os grupos também. Muito bem. E voltando agora um bocado ao clube, na tua opinião, achas que o Joano está preparado a nível de estrutura, a nível de massa adepta? Está, porque eu conheço bem, mas está preparado para o Campeonato de Portugal? É a ambição do clube chegar lá? A ambição do clube será sempre o melhor, pelo menos comigo. Quando eu lá cheguei, algumas pessoas, e jogadores inclusive, diziam o clube não tem ambição. E eu disse, o que é um não ter ambição? E eles querem ganhar a taça, o campeonato, não sei o quê. Não, eu falei com o presidente, uma excelente pessoa, um homem que vai fazer 70 anos, e se calhar, às vezes, aqui e acolá, até pode não transmitir aquilo que pensa da melhor maneira, mas uma pessoa extraordinária, que não tenho nada a apontar, e ele dizia, presidente, você se puder andar em cima, vai andar em baixo? Não, queremos fazer figura, vamos fazer figura, vamos trabalhar. Nós sabemos que não somos melhores que os outros, não somos, em termos de orçamento, em termos de valores individuais, não somos. E já não o éramos no passado. Agora, com o foco, com a determinação, com o trabalho, acho que por aí poderemos equivaler-nos a isso e, se calhar, muitas das vezes até passar. Mas isso custa muito trabalho. Acho que o clube, aqui e acolá, tem que se calhar modernizar mais um bocadinho, tem que pensar, se calhar, mais um bocadinho à frente, até em termos de divulgação das redes sociais. Sim. E isso tudo, que se calhar deveriam andar mais e inovar mais também. Agora, espaços físicos, tens um campo de relvado natural, tens um campo de sintético de 7 lá no estádio, e depois tens o campo da Rio Pel, que é da formação, que te dará sempre, para tu, mais tarde um bocadinho, em relação àquilo que tu treinas, poderás treinar em campo sintético no inverno. Acho com esse aspecto bem interessantes, um campo bastante grande. E acho que nesse aspecto o Joano está, se calhar, muito mais capacitado que os outros. Não é? Como é que me interessa ter um campo muito bonito, mas só ter um, para todos? A tua qualidade no trabalho se calhar não vai ser a melhor, porque só tens meio campo para treinar. E nós notamos muito isso quando fomos para o Joano, o nós ter o campo todo para nós treinar,
nomeadamente à quinta e à sexta-feira, porque queremos uns passos mais alongados do campo para projetarmos o jogo. Se calhar isso vai fazer a diferença na tua qualidade no trabalho também. Claro que sim. E como é que está a correr? A preparação da época começa no próximo fim de semana. No vosso caso, vocês têm taça e jogam na quarta-feira, mas como é que está a correr? Houve o jogo de apresentação este fim de semana. De uma forma geral, como é que está a correr? Estás satisfeito? Sim, acho que temos um plantel curto, temos 21 elementos, mais os dois que se lesionaram na época passada, 23 elementos, mas acho que neste momento está curto, porque nós não sabemos como é que eles vão regressar, e em termos ofensivos estamos curtos. Estamos à espera daí de uma ou outra situação que está referenciada e é do nosso agrado, e estamos à espera disso porque é do estrangeiro e estamos a ver essa situação. De resto, nós ficámos mais ou menos com aquilo que queríamos, só o João, o guarda-redes, é que saiu, fomos jogar dois bons guarda-redes também. Contratámos 6 jogadores, com 2 ex-júniores, e estou satisfeito com o plantel. Claro que os treinadores nunca estão satisfeitos mas vamos à procura de melhorar também. E perdemos este jogo contra o Famalicão do Sub-23, que não deveríamos ter perdido, porque tivemos ainda oportunidades. Eles na primeira parte entraram muito fortes, uma equipa muito boa também, muito boa, que anda muito, sentimos algumas dificuldades também no começo do jogo. Eles marcaram um golo, depois fomos à procura, falhámos um pé. E é uma equipa profissional, com andamento. Sim, e muitos bons jogadores, muitos bons valores individuais, muitos bons. Mas a minha equipa, depois desse período de 15, 20 minutos, foi à procura, teve um penalti, na segunda parte teve 2 na barra, 1 no poste, poderíamos ter empatado, e se empatar se calhar até virávamos. Sim. Não aconteceu, mas os resultados na pré-época valem o que valem. Tivemos só uma derrota, foi esta a última. Tinha gostado bastante dali em partes, nestes últimos 3 jogos, não gostei tanto da minha equipa, é verdade também, não gostei tanto, mas acho que estão preparados para o arranque na taça, com o Berço de sábado e depois na quarta com o Turcatense, mas acho que estamos preparados. E como é que vês esse jogo da taça frente ao Berço, na pista? Vai ser difícil, o Berço também profissionais, boa equipa, já tive a oportunidade de os ver também, boa equipa, uma equipa bem estruturada, bem orientada pelo Ricardo também, valores individuais falam por si também o trajeto deles, mas vamos para lá, vamos para ganhar. Não há a volta a dar, ou matas, e ali o jogo do mata-mata é o matas ou matas, se não morres, e nós vamos para ganhar. Sabemos que o Berço é favorito, não o vamos esconder, é favorito, mas o favoritismo nem sempre ganha os jogos. Muito bem. E o clube e os próprios jogadores, e até o próprio treinador, olham para o jogo da taça como, se passarmos esta etapa, começamos a entrar aqui numa montra interessante para nós e para o próprio clube, com certeza. Eu não penso em montras, penso no trabalho diário. As montras, para mim, não existem. Porquê? Porque tu só consegues chegar a um patamar mais elevado, se calhar, se fizeres o teu trabalho. E eu faço o meu trabalho na humildade, na determinação, e tento fazer mais e melhor sempre, todos os dias. Eu não penso nada de... Gostava de ganhar para passar à próxima eliminatória, e era bom, se calhar, em termos financeiros para o clube também, mas não penso. Os jogadores provavelmente pensam nisso, que eles andam à procura de alguns miúdos que tem lá bastante. O que é perfeitamente normal, isso, mas eles têm que, essa valorização deles tem que ser diária, é o que eu lhes digo a eles, porque eles só chegam ao jogo do Berço, se trabalhar durante a semana, só não jogam. Portanto isso é muito subjetivo. Eu gostava de jogar, eu quero jogar, isso a mim não me diz nada. Diz-me é o trabalho diário e aquilo que eu achar que é melhor para o jogo. E a partir daí vamos preparar o jogo da melhor maneira, mas sabemos claramente que se calhar é um palco diferente, um estádio bonito contra uma equipa boa, e se calhar vais ter mais gente a ver, e isso é bom para todos, claro. Mas eu não penso nisso. Muito bem. E em relação à Pro Nacional, o João é candidato? O João vai tentar ser candidato. Porquê? O João, no ano passado, como já conversámos também, era candidato aos 4 primeiros lugares. Este ano será candidato pelo trajeto que vem, não é? Pelo trajeto que vem e pelo trabalho que nós pensamos que vamos desenvolver, e o desenvolvimento dos jogadores irá acontecer também. Porque vimos bastantes jogadores
a evoluírem muito de um ano para o outro e nós pensamos que essa evolução vai ser constante. E se essa evolução for constante, nós vamos ser candidatos. Nós temos a ambição de ser candidatos. Temos a ambição, sabemos que não somos os melhores, sabemos claramente isso. Sabemos que há equipas muito mais preparadas, muito mais apetrechadas e que se calhar não se assumem claramente como eu fiz. Então quem fica em primeiro lugar, quem é campeão de série, não se vai. Claro. Temos que ser coerentes com aquilo que pensamos. Sim. E eu nunca irei deixar de ser coerente. Eu digo-te desde a primeira hora, nós somos candidatos, nós queremos ser candidatos. Porque nós ficamos em primeiro. Então é quase como o Brito desceu de divisão. Não será candidato? Manteve a estrutura da equipa, manteve 11 jogadores. Não será candidato? Claro que vai ser candidato. O Cerzedel não irá ser candidato? Claro que vai ser candidato. Então vai. Ficou com o que quis. Já o ano passado foi um investimento forte. Ficou com o que quis. E vai buscar pelo menos 5 jogadores acima. Ainda foi buscar mais um ou outro a clubes de nomeada. Se eles não são candidatos, quem será o candidato? Certo. Se calhar tem um orçamento, se calhar mais do dobro do nosso. E não vão ser, claro que vão ser. Agora não vamos dizer, jogo a jogo. Não. Isto não é jogo a jogo. Mas é essas 3 equipas que metes na luta por... Não, meto as duas, são claramente mais do que os outros. Depois temos o Taipas, que será sempre o Taipas. Taipas é Taipas, meus amigos, esqueçam. No futebol distrital será sempre um caso sério. Temos o Ribeirão, que não sabemos o que é que irá dar. E nós já treinamos com o Ribeirão e gostei, sabendo que o Ribeirão tinha 8 ou 9 jogadores só deles e outros eram da tal SAD ou alguns que estavam a treinar, não sei se eram para lá ficar, mas tinham belíssimos jogadores e gostei. E o Ribeirão também por si só também será um nome forte também para atacar esses lugares, porque provavelmente neste arranque se calhar inscreve 5 ou 6 jogadores e fica com uma equipa boa. E depois poderá haver um outsider, o Ponte, que se reforçou bem, uma equipa que também está muito bem estruturada. O Filipe tem feito um trabalho de excelência, o Zé já bem com os jogadores também e reforçou-se se calhar onde ele achou que eram os aspectos mais deficitários da equipa dele. Se calhar o Ponte também pode ter uma palavra a dizer, mas acho que se calhar não vai andar muito longe disso, na minha opinião. Mas tem-se falado muito sobre a Pró Nacional, tem sido um assunto recorrente nestas conversas com outros colegas teus, que prevê-se um campeonato um bocado partido. Tu concordas com esta visão? É verdade que na Pró Nacional qualquer equipa pode perder pontos em qualquer lado, sim, nós sabemos todos, mas que vai haver equipas mais consistentes e que pode partir ali o campeonato. Tens essa visão? Eu acho que partir não vai a partir, porque as equipas de meio da tabela nunca vão andar muito longe dos primeiros lugares. Os plantéis, uns são melhores, mas depois dentro do campo a diferença vai ser traduzida em pouca coisa. Fora de casa, para ganhares um jogo, é complicado. E agora com o público, e vemos que o Arões se calhar está mais fraco do que noutros anos, mas vais lá jogar, tens uma dificuldade enormíssima. É sempre um campo difícil. É uma dificuldade enormíssima ir lá jogar. Vais à Pica este ano, não sabes o que é que... Onde eles subiram, o Vítor Pacheco continuou, tem uma equipa mais ou menos estruturada, ele tem uma boa ideia de jogo também, mas lá em Faf não é fácil lá jogar. Estou-me a lembrar deste. O Sampaio de Vizela se calhar vai ter mais dificuldades que não vai jogar em casa. Mas fora de casa é complicado porque vais a Ronfe, o campo, mesmo novo, se calhar não é aquilo que porque o campo, não sei se ficou exatamente... A última vez que vi aquilo pareceu-me bem melhor, não é? Porque aquilo tinha aqueles problemas... Tinha aquelas lombas todas. Eu não sei se eles deblaram aquilo. Se deblaram, ótimo. Acho que sim. Mas aquilo era complicado lá jogar, porque a bola salta muito. Depois temos os relevados naturais com o inverno, não sabes o que é que vai sair dali. Opa, é complicado e acho que vai ser bom, porque vai haver muitos derbys também, muita proximidade, muita luta. Pronto, isso faz parte também do jogo e eu também gosto dos jogos sempre muito quentes e acho que vai ser muito... Eu acho que se calhar é partir, se calhar só de meio para a frente, é que poderá acontecer isso. Se esperam que os clubes, logo desde o início, comecem logo a partir, não acredito. Há muitos derbys cá em Guimarães. O Joano, não sendo do Concelho de Guimarães, devido à proximidade, eu diria que há ali muitos derbys, não é? Nomeadamente com o Ronfe, com o Ponte, até com o próprio Taipas, se calhar.
Achas que este ano nós podemos ver uma corrida às bancadas maior, até por causa desses jogos que Sim, espero que capazes? sim, espero que sim. Eu não senti muito isso quando foi os jogos da final, e então fora ficou um bocadinho aquém, o pessoal de Joana ficou um bocadinho aquém. Sim, tu já falaste disso numa entrevista. Ficou muito um bocadinho aquém daquilo que nós perspectivávamos. Não fomos assim seguidos por tanta gente que nós pensávamos que ia ser. Se calhar andam desacreditados do futebol, se calhar também foi só um recomeço de uma nova era, não sei. Agora espero que eles recomecem a ir em força, e nos outros campos não tenho dúvidas que se calhar o pessoal também está desejoso de futebol, está desejoso de sair, de voltar à vida normal. E espero que isso aconteça, e com estes derbys, alguns concelhos, derbys de proximidade, isso acho que vai ser bonito. Espero que cada vez mais haja mais gente, e respeito por todos, isso também será sempre importante. E depois, dentro do campo, será uma batalha, sempre como ao costume, cada um a torcer para o seu lado e a puxar. Mas tu referiste aí que há jogos que são muito complicados de jogar fora. Eu acrescento, é muito complicado jogar em Joana, até por essa questão do público. Achas que é só essa questão do público, ou achas que também há ali algo à volta do clube que faz com que as equipas adversárias sintam sempre imensas dificuldades para jogar em Joana? Mesmo antes de ti, portanto, a visão que tu tens do clube. Sim, porque o público é importante, e o Joana foi sempre falava assim, eu já joguei no Joana há 18 anos. E quando eu lá joguei, nós íamos fora, aquilo era uma imensidade. Nós, por acaso, era na terceira divisão, não subimos, ficámos em terceiro lugar, subiam duas, nós ficámos em terceiro, não subimos, mas fizemos uma época porreira, para andar a lutar até à última jornada, e sentíamos sempre muito apoio. E nós até, no balneário, até falávamos em tom de brincadeira, o Joana, aqui na terceira divisão, é o Benfica da zona. Porque o Benfica, em termos de massa humana nacional, é o que mais arrasta, e nós, aqui nesta zona também eram o que mais arrastámos. Íamos para todo lado, era sempre mais gente do Joana do que do adversário. E possivelmente isso também arrasta os jogadores, empurra um bocadinho os jogadores. E depois também há a questão da relva natural. Relva natural, porque quem joga nos sintéticos sente sempre muita dificuldade em chegar lá. Assim como eu sinto na minha equipa, quando vai ao sintético, sente muita dificuldade. E nós, nesta pré-época, sentimos muita dificuldade sempre que fomos ao sintético. Sentimos muita dificuldade porque estamos habituados a um piso diferente, botas diferentes. Sim. É complicado. Falando agora de ti e da tua equipa técnica, como é que tu geres a tua equipa técnica? Como é que funciona a tua equipa técnica? Como é que tu estruturas as coisas da equipa técnica, quer no microciclo normal, quer no mesociclo? Como é que tu funcionas no Joana? Nós funcionamos o seguinte: o treinador do guarda-redes é treinador do guarda-redes. Eu não meto no trabalho dele, ele antes de cada treino pergunta-me, ou digo, olha, tem X tempo para ele dar o treino dele, dentro do microciclo que nós preconizamos para nós, e depois nós, em conjunto, eu, o Luís e o Tó, em conjunto fazemos os treinos. Em termos dentro daquilo que nós... Agora, começou a pré-época, é diferente, vamos treinando sempre dentro da força, da resistência e da velocidade, sempre dentro desses parâmetros, e depois, agora com a competição, força, resistência e velocidade, sempre dentro disso, vamos direcionados para o jogo. Então tentamos fazer exercícios com a bola, com o jogo, para estarmos mais preparados, mas fazemos sempre em conjunto. Então as unidades de treino são preparadas em conjunto? Em conjunto, sempre em conjunto. E é verdade que não estamos agora em competição, mas eu costumo sempre fazer esta pergunta porque eu acho sempre bastante pertinente. A observação entra no microciclo, isto é, tu podes alterar alguma coisa relacionada com o adversário. Hoje em dia, quase toda a gente, acho que isto é unânime. Altero sempre. Eu treino para jogar. E mediante o adversário que nós vamos jogar, mediante os aspectos positivos e menos positivos do adversário, nós preparamos o microciclo para o jogo.
dentro da priorização tática, dentro da força, da resistência e da velocidade, nós, dentro desses aspectos, nós treinamos para o jogo. E vamos mudando, e se tiver de mudar posicionamentos táticos, mudamos também, porque nós fazemos entre aspectos positivos e menos positivos do adversário. Nós treinamos sempre para jogar. Sim, tu falaste aí de priorização tática, eu tenho que pegar mesmo nessa deixa. É a linha que tu segues, essa questão da priorização tática, tipo, todo o treino, todo o exercício é pensado para o jogo? Sim. Sim, eles e principalmente o Luís, eu desde que comecei a treinar, o Luís acompanhou-me sempre desde a primeira hora. Se calhar, quando eu comecei a treinar, não pensava da maneira que penso hoje em dia, e ele ajudou-me, e depois também com o Tó, ajudaram-me a pensar, se calhar um bocadinho como eles, e depois com o meu conhecimento também do jogo e o meu trajeto também em termos do futebol, e se calhar com o conhecimento deles e o meu conhecimento, se calhar fizemos ali um entroncamento forte, e então a partir daí começámos a pensar todos, e às vezes nós estamos... ligamos durante o dia, temos estes jogadores, temos isto, e eu até lhe digo, olha, se nós vamos fazer este exercício, e ele, por acaso, já tinha pensado nisso, nós agora já pensámos quase, ou um só, já estamos a pensar à frente em relação a isso, já estamos a pensar, ele já sabe aquilo que eu quero, e eu também já sei o que ele quer também. Muito bem, então é quase uma junção do pensamento empírico com o pensamento do terreno que tu tens do teu largo passado enquanto jogador. E as ambições do Nelson? As ambições? Não me dês a resposta típica. Não é da... Não, penso no hoje, estou focado no João. Todos temos ambições. Olha, eu tenho a ambição de ser sempre melhor. Certo. Fui profissional de futebol, não com muito sucesso, mas fui profissional de futebol. E também gostaria de ser como treinador. Mas não estabeleço metas. Porque eu, quando jogava, e joguei, ia fazer 39 anos quando acabei a minha carreira de futebolista, e eu gostava era de jogar, naturalmente, e eu já podia ter tirado o curso há anos, e eu nunca quis isso. Porquê? Porque à medida que tu ficas mais velho, os treinadores começam a olhar de ti para lá, este gajo vai tirar o curso, quer ficar no meu lugar. E eu nunca quis isso, disse não, e eu comecei a treinar, nem curso tinha. Comecei a treinar no Santa Eulália porque era diretor desportivo, porque houve ali situações que é futebol, as coisas não correram tão bem como deveriam, e até fui acusado de espetar facas. Não espetei facas a ninguém, e quem me conhece sabe que eu não espeto facas a ninguém. Eu fui, porque o Presidente lançou-me um desafio e disse, isto não pode continuar, nós vamos reduzimos o orçamento com os 2 jogadores mais caros, reduzimos porque o treinador foi embora e reduzimos o vencimento, e o meu vencimento continuou o mesmo como diretor desportivo. E no ano a seguir até baixei, porque o clube entrou em contingências muito, reduziu mais de metade do orçamento, e eu continuei porque era uma casa que eu gostava, era uma casa onde eu já estava há muitos anos, e eu continuei. E se eu quisesse ser mais do que aquilo que eu queria ser, eu já tinha tirado o curso, e eu nunca o tirei, e tirei depois de ser treinador um ano, e neste momento vou começar a treinar, vou me inscrever para tirar o segundo nível, mas só tenho o primeiro nível, e depois assim, eu gostava de chegar à chama, isso, se tiver de acontecer, irá acontecer. Agora, eu não traço metas. O meu foco... Mas não tens a ambição de estar numa estrutura profissional? Quando comecei esta conversa, eu fui profissional de futebol e gostaria de ser. Não é a ambição, eu só consigo ter essa ambição se eu fizer bem o meu trabalho. Claro. Se eu fizer bem o meu trabalho, o que é que me interessa dizer? Eu tenho, que eu vejo mais, eu sou aqui de passagem. E depois chegam aos clubes, até neste patamar, e estou lá 1 mês ou 2 meses e saem. Estão focados no trabalho. Não sei se estão focados ou não, se calhar nem têm a ambição, mas não têm a qualidade. Outros, se calhar, já pensam que já estão no Barcelona, e se calhar estão no Santa Eulália, estão no João. E eu não, eu penso no momento, mas estou a dizer o mais sincero possível, eu penso no momento. Porque eu gosto de estar focado naquilo onde eu estou, gosto de ter prazer onde eu estou. E quando eu não tiver prazer, eu saio. E eu gosto de estar no João, fiz um trajeto bonito, ou antes, nós fizemos um trajeto bonito. Porque se calhar ninguém acreditava naquele trajeto que nós... E depois podem dizer que foi por treinar, nós treinámos, nós fomos primeiro classificados
do primeira à última jornada. Não foi por treinado. Quando recomeçou, faltavam 5 jogos, fizemos 6 antes. Tivemos em 11 jogos tivemos um empate e 10 vitórias. As pessoas que não atirem, o Joano foi um play-offzito. Não foi um play-offzito, foi um play-off de subida da divisão. O campeonato devia ter 22 jornadas, só teve 11. No ano anterior, muitos disseram, nós subimos, subiram 3 equipas e só teve 26 jornadas também. Também não era às 34. Certo? Era 34, só teve 26. Mas não, nós subimos, nós aqui. Ok. E nós, se tivéssemos subido também, era com mérito, porque nós desde a primeira jornada. Claro que sim. Porque quem sobe tem sempre mérito. E a competição já estava estipulada assim. E depois vamos dizer assim, foi atípico para todos. Não foi só para o João, não foi só para o Taipas, foi atípico para todos. Uns tiveram mais foco, outros tiveram mais capacidade. E isso foi assim. Agora, nós queremos continuar no João, temos a ambição de continuar o João, queremos fazer figura no João. E depois, se vier coisas melhores, cá estaremos também para as avaliar e se as pessoas disserem, olha, estes caralhos até têm valor, têm qualidade, até vamos dar uma oportunidade. Cá estaremos, porque a minha equipa técnica, o Zé tem 38, eu tenho 45, o Zé tem 38, que é o treinador do guarda-redes, que entrou depois, sim. O Luís tem 28 anos e o Tó tem 25 anos. Portanto, eles têm a ambição também de querer lá chegar e são pessoas muito competentes e pessoas com muito valor. Não é? E se calhar já poderiam ter ido para outros, se quisessem ter saído, se calhar já poderiam ter saído e quiseram continuar comigo, não é? Isto é mesmo assim, todos nós temos ambição. Agora, temos que perceber onde estamos e para onde vamos. Agora, eu gostava de ir. Gostava. Quem é que não gostava de ir? Não é? Tu não gostavas de ir? Claro que sim. Não é? Tu não gostavas de ir? Claro. Então quem anda nisto quer sempre o melhor. Claro. Não é? Claro é como tu dizes, queres ganhar ou queres perder? Andamos por quê? Para perder? Sim, Nelson, mas esta pergunta às vezes eu também a coloco por uma questão muito simples. Porque, e perdoa-me a sinceridade, e tu conheces melhor, muito melhor, não é melhor, é muito melhor o campeonato que eu, mas nós vimos anos a fio os mesmos treinadores a treinar equipas diferentes e a gente, perdoa-me, mas é a minha opinião, portanto isto vale o que vale. A gente olhava para eles e não sentia que havia ambição. E agora há uma nova vaga de treinadores na Prova Nacional, reconhecemos todos, não é? Falaste bem do ponto do Zé, falaste do Brito do Rui, falaste do Cerzedelo do Gonça, falaste do próprio Santa Eulália do Pedro, o João contigo, portanto, tudo treinadores jovens que nós olhamos e vemos a ambição neles. E é por isso que eu lanço esta pergunta, porque acho que houve mesmo uma mudança de paradigma em relação à Prova Nacional e era algo que era falado à boca, baixinho, como eu costumo dizer, por todos os intervenientes, porque eram sempre os mesmos. E nós olhávamos, e como se diz no futebol, eram treinadores cansados, que a gente olhava e eram treinadores cansados, e agora vê-se equipas a jogar um futebol completamente diferente, e é só por isso que eu coloquei a pergunta. Voltando só ao microciclo do João. O microciclo do João presumo que é 4 treinos, certo? Esclarece-me uma coisa, porque começa a haver agora 2 correntes, mesmo a nível profissional, a nível distrital também há, que é em relação à duração dos treinos. Há malta que acha que se deve treinar 90 minutos, há outra malta que acha que os treinos devem ser mais curtos, devem ser de 70 minutos ou de 80 minutos, mas mais intensos. Qual é a opinião do Nelson em relação a esta matéria? Eu não tenho... Nós preparamos o treino, não deve ir à volta dos 75, 80 minutos, não vai... Mas se eu sentir que os jogadores, que aquilo que nós pedimos já não está a sair, se tiver de acabar o treino aos 30 ou 40 minutos, acaba. Não tenho problema algum com ele. Gosto da intensidade dos meus treinos, gosto da organização e empenho, muito empenho, e eles estarem focados naquilo que estão a fazer. Quando eu vejo que isso está a acontecer, ok. Mas o treino, por norma, não demora mais de 70 a 75 minutos. Isso dos 90 minutos, muitas das vezes, é um engano. Mourinho, é um engano. O Mourinho, em 2003, 2004, saiu com os 90 minutos e ele provavelmente contabilizava os 90 minutos com as paragens também. E se tu fores ver nos treinos todos, com as paragens vais aos 80, 85 minutos, não é? Tu depois vais buscar a baliza, vais isto, vais aquilo, porque todos nós sabemos que os clubes a este nível, muitos nem campo têm para treinar, porque treinam a meio campo, não é? E têm que adaptar os espaços ao tipo de treinos.
E outros é assim, tens de ir buscar a baliza, tens de não sei o quê, porque o pessoal trabalha, não é? Claro. O pessoal trabalha e tu não tens uma hora para lá estar. Nós, por acaso, até estamos sensivelmente uma hora antes de cada treino, porque preparar as coisas, mas muitas das vezes nem vamos logo para dentro do campo para preparar, entretanto, porque os meus treinos começam sempre com 5 minutos de corrida para os jogadores. Começa, que eu gosto de fazer o transfer do balneário para o campo e aqueles 5 minutinhos para dar para eles conversarem um bocadinho. Os meus treinos, por norma, começam sempre com 5 minutos de corrida, está bem? 5 minutos de corrida, para eles dão para aí 2 voltas ao campo, para eles darem duas brincadeiras, porque uns chegam cedo, outros chegam em cima da hora e se calhar aqueles 5 minutinhos podem ser importantes também para eles se ir conhecendo melhor entre eles. E isso, na minha opinião, é o transfer que eu faço sempre. E depois nós tentamos treinos sempre intensos, treinos sempre bem organizados, mas depois também sabemos que agora vamos buscar a baliza. E aquele tempo daqueles 3 minutos, vai buscar, se fores a contabilizar isso. Claro. Não é? Agora, em termos de exercícios, nós às vezes estipulamos 6 minutos ou 8 minutos um exercício. Chegas aos 6, aquilo já não está, os jogadores já não estão a conseguir dar aquilo que tu pretendes, eu paro. Temos sempre essa percepção, ou tentamos ter sempre essa percepção, porque nós não queremos que os jogadores se magoem e queremos extrair o máximo dos jogadores, não é treinar por treinar. Não gosto disso. Tu foste referenciado aqui em programas anteriores como alguém que está completamente aberto a partilhar jogos e há um grupo de jogadores, de treinadores, peço desculpa, que tem isso. Nós já aqui falamos em vários programas da falta de uma estrutura por parte da associação que garanta que todos os jogos estejam disponíveis para todos os treinadores e para todas as equipas de observação. Portanto, acho que já é um assunto bastante debatido aqui. E eu entrava mais, tipo, que visão é que tu tens por parte da associação, nós até falávamos em off em relação a estas coisas, que visão é que tu tens em relação o que é que a associação deveria fazer para potenciar a sua competição mais importante, que é a Pro Nacional? Sim, eu debatia-me por uma plataforma e eles conseguiram uma plataforma com o Maicujo. Mas que nem todos os clubes cumprem. Aí culpa a associação, porque a associação facultou telemóveis, facultou tripés e essa coisa toda, e os chicos espertos dos clubes, é o que eles chamam, é os chicos espertos dos clubes, não filmavam. Ou antes, filmavam e não porque toda a gente filma. Certo. Toda a gente filma. Uns mais, outros menos, mas na globalidade quase, ou 90% filma. Todos, sim. Quer dizer, nós filmamos treinos, filmamos jogos de treino e filmamos os nossos jogos, nós filmamos sempre. Nós, Grupo Desportivo de Joana, equipa técnica, nós filmamos sempre. E eu disse logo, porque o ano passado, os tais chicos espertices, o jogo dava no Facebook, passado uma hora, era retirado. E o meu diretor desportivo disse, é para retirar. Eu disse, não senhora, mas vamos retirar porquê? Então, eles querem isso para ser divulgação para os jogadores, para os treinadores, um monte para eles. Querem saber alguma coisa, vão ver os vídeos dos jogadores. Deixa estar. E nós temos que aprender com os bons exemplos, não é com os maus exemplos. E eu disse logo, e já disse aos treinadores da nossa série, quem precisar, eu faculto. E hoje estive a falar com um observador do Vieira e disse-lhe, podia não dizer o que, mas foi, tive por acaso, estive a falar com ele hoje e ele disse, eu vou-te seguir, não sei, eu vou-te mandar os jogos, mando-te os jogos, não tens problema, nós filmamos os jogos todos, eu mando-te os jogos, não tem problema algum. Outro exemplo, treinámos contra o Domiense, o treinador do Domiense mandou uma mensagem a perguntar se podia dar o jogo ao Trocatense. Não tem problema algum. Não há vontade. Então na Primeira Liga ninguém tinha jogos, não é? É como quase eu fazer jogos de treino com equipas da minha série. Então os da Primeira Liga não fazem. Não tem problema algum com isso. O conhecimento é parte a parte. É um conhecimento que com observação, uns veem de uma maneira, outros veem de outra. Isto para mim é subjetivo. O que depender de mim, eu estou sempre aberto para facultar o que quer que seja. Mas já te aconteceu pedires a um clube o jogo e recusarem, de certeza? Provavelmente, olha, ainda hoje fiz um pedido que treinaram com o Berço,
fiz um pedido para me facultar o jogo, disseram que iam falar com o treinador do berço, ainda não me facultaram o jogo, provavelmente o Ricardo disse para não dar. Não tem problema algum, eu não tenho problema algum, cada um, eu aprendo com os bons exemplos, não quero saber dos outros para nada, nem em termos desse aspecto. Eu penso pela minha cabeça e eu não tenho problema algum. Quem precisar de alguma coisa, se nós tiver, nós facultamos sem problema algum. Muito bem. Para finalizar, que Joana é que nós podemos esperar a nível de jogo para esta época? Houve algumas alterações. Vai-se manter aquele Joana com um espírito de equipa, de entreajuda muito grande, uma equipa, perdoa-me a expressão, combativa, mas que sabe o que fazer com a bola, sem dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, a quantidade de jogadores que foram potenciados nestes 2 anos que estás no Joano fala por si só, mas é isso que nós podemos esperar, muito parecido com a época passada. Podem esperar um Joano a jogar no campo todo, sempre, olhos nos olhos com todos, não vamos esconder que vamos jogar olhos nos olhos com todos, vamos tentar ganhar os jogos todos, sabemos que não vai ser possível isso, mas vamos com a nossa organização. Quase que era. Sim, perdemos um e empatámos 2, mas vamos sempre dentro da nossa organização, ofensiva e defensiva, mas vamos jogar olhos nos olhos com todos, sempre de uma forma apaixonante, como eu gosto de ver as minhas equipas, a jogar para a frente, a jogar ao ataque e depois com bola, gerir o jogo, tentar ter bola, as minhas equipas por norma até têm bastante bola, mas a jogar para a frente, é uma equipa que eu gosto de equipas a jogar para a frente, a pressionar no campo todo e a trabalhar muito, claro, é esse o nosso ADN, entre aspas, de nós, equipa técnica, e depois transmitimos para os jogadores e eles acreditarem nessa ideia. Até ao momento, o ano passado acreditaram nessa ideia, esperamos, e acho que sim, que vão acreditar na nossa ideia. Agora, se vamos ter sucesso ou não, só o futuro dirá. Claro. E do outro lado há sempre adversários, não é? Para terminarmos, agradecer-te mais uma vez teres vindo cá, desejar-te todas as felicidades para o campeonato e mandar um abraço para a malta lá de Joano, que sempre que lá fui sempre muito bem tratado. Da minha parte é tudo, já sabem, todas as terças-feiras às 21h cá estamos, para a semana um novo convidado, mas entretanto teremos aí uma surpresa para vós na sexta-feira. Fiquem bem e até terça.